Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo de número 8. Vamos ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nesta mulher. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Quantos podem dizer amém? Curve a sua cabeça, por favor. Meu Pai, meu Deus, nós oramos nesse instante, depois de lermos o teu livro, e pedimos que o Senhor venha usar desse texto para trazer-nos uma reflexão importante para a nossa vida, para que cada pessoa saia daqui esta noite abençoada e abençoado. É isto que tu tens para nós, é isto que tu queres para nós esta noite. Fale ao coração daquelas pessoas que vão assistir esta mensagem pelo programa de televisão, pela internet. Faz milagres na vida dessas pessoas também. Senhor, esta mensagem que eu prego aqui no templo, ela estará alcançando agora apenas as pessoas que aqui estão. Mas ao ser levada para a televisão, nós não sabemos quais pessoas, quantas pessoas poderão serem alcançadas. Quando ela vai para a internet, nós também não sabemos. Mas o Senhor sabe onde elas estão. As pessoas que precisam serem alcançadas por esta palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto bíblico é de veras bastante conhecido, porque é um texto que tem se destacado ao longo dos anos da história dos milênios, porque esse texto envolve a humilhação de uma mulher. Esse texto manifesta aqui um aspecto de machismo muito forte, muito preponderante, e esse texto tem sido estudado por filósofos, esse texto tem sido estudado por teólogos, porque aqui no texto nós temos o encontro de uma mulher pecadora, de uma mulher condenada com Jesus Cristo. Esta mulher que foi levada ao templo, ela foi surpreendida no ato de adultério. Segundo a história, ela era uma mulher casada, uma mulher de família, uma mulher que tinha filhos, que tinha família. E neste momento, ela foi surpreendida, talvez uma armadilha
foi montada para esta mulher, e ela foi surpreendida num ato de adultério, na prostituição. E, ao ser surpreendida, aqueles que armaram a armadilha para ela, que eram escribas e fariseus, religiosos da época, que queriam utilizar da história desta mulher para surpreenderem a Jesus e para ver se poderiam conseguir fazer com que Jesus caísse numa contradição, porque eles já estavam numa tentativa para levarem Jesus à condenação. E esses religiosos da época, hipócritas, fariseus, eles montaram esta cena e trouxeram esta mulher, segundo o texto bíblico, levaram-na ao templo, porque Jesus estava ensinando na sinagoga, num templo judeu, e esta mulher foi levada ali, e o texto destaca que ela foi colocada em pé diante das pessoas. Ela foi exposta diante das pessoas que estavam no templo. E quem estava no templo eram os religiosos, eram os amantes da lei, eram os seguidores da lei, eram aqueles que tinham um esmero enorme sobre o cumprimento da lei mosaica. E a Bíblia diz que ela foi exposta diante daqueles homens, diante daquelas mulheres. Eles colocaram a história daquela mulher, ou a parte mais feia da sua história, a parte mais ruim da sua história, e a expuseram de forma ridícula, colocaram aquela mulher de forma humilhante, jogada aos olhos dos santarrões, dos fariseus, dos religiosos, daqueles que se diziam santos, daqueles que se diziam puros. Estavam todos. Segundo o relato bíblico, aquela mulher ficou exposta diante de homens que traziam nas suas mãos pedras. Um com pedra menor, outro com pedras maior, mas eles já estavam armados para executarem a sentença de Levítico capítulo 20. Toda mulher judaica casada, pega no ato de adultério, deveria ser exposta da forma que foi, jogada às traças daqueles que eram os seguidores da lei, para que ela pudesse ser apedrejada. Aquela mulher estava exposta diante de seus acusadores, cada um com pedras nas suas mãos, e a sentença já estava declarada. Por quê? Porque havia testemunhas oculares, já havia testemunhas que poderiam dizer o pecado, o erro e o crime que aquela mulher acabara de cometer. Portanto, estava aquela mulher exposta à condenação, sem escape, sem saída, humilhada. E os seus acusadores chamam a atenção da plateia que estava no templo, chama a atenção de Jesus, que estava curvado ao chão, escrevendo no chão da sinagoga. Eles destacam a história feia, horrível daquela mulher, e questionam a Jesus e perguntam: Jesus, esta mulher foi pega no ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada, a sentença já está declarada. E o que o Senhor tem a dizer sobre esta mulher? Aos olhos visíveis de Jesus, e apenas dele, dois tipos de pecadores.
Havia uma classe de pecadores que não estavam humilhados diante da plateia. Havia uma classe de pecadores que não tinham as suas vidas expostas aos olhares dos curiosos. Havia uma classe de pecadores que a história horrível, feia, que cada um trazia da sua vida, não era conhecida pelos meios de publicidade da época. Havia uma classe de pecadores que estampavam pelo lado de fora como um sepulcro caiado, bonito, elegante, mas por dentro apodrecido. Aos olhares de Jesus, ao olhar de Jesus, estava claro para ele que havia naquele ambiente dois tipos de pecadores. Aquela mulher humilhada, exposta, cujo seu pecado e seu crime já estava delatado, exposto e sentenciado. Do outro lado havia um grupo de pecadores que ninguém poderia imaginar. Um grupo de homens que eram pecadores, que já estavam condenados, mas nenhum deles conhecia a sua própria condenação. Do outro lado estava uma mulher pecadora, condenada, sentenciada e já conhecida a sua sentença. Ela iria morrer. Do outro lado estava um grupo de pecadores, cada um com pedra em suas mãos, para fazerem justiça própria, para tirarem da sociedade o lixo, a hipocrisia, o pecado, o crime, uma mulher de pouca vergonha, uma mulher prostituta, uma mulher adúltera. Eles queriam fazer a limpeza da sociedade, mas também estavam condenados e não sabiam da sua própria condenação. Agora olhem para mim. Que tipo de pecadores somos nós? Que tipo de pecador é você? Nós vivemos no meio de uma sociedade hipócrita. Nós vivemos no meio de uma sociedade hipócrita, uma sociedade que não conhece em tese a condenação que pesa sobre a cabeça de cada um. Mas ao mesmo tempo, nesta sociedade, nós temos homens e mulheres, pecadores, expostos a esta sociedade e buscando uma solução para os seus problemas, buscando uma solução para as suas vidas, buscando algo para apagar a mancha da sua história. Dois tipos de pecadores. De que lado estamos? De que lado estamos? Pasme vocês. Este tipo de pecador hipócrita não está somente do lado de fora dos templos. Eles estão também dentro dos templos. Eles estavam dentro da sinagoga, cada um com pedras nas mãos. Sentenciaram aquela mulher, condenaram aquela mulher, estavam prontos para matar aquela mulher, estavam prontos para jogar pedra sobre a vida daquela mulher, estavam prontos para condenarem aquela mulher. Escute, não é isto que nós vivemos nesta sociedade? Essa sociedade hipócrita? Não é isto? O que nós queremos, na verdade, a maioria de nós, ou a sociedade que nós vivemos, é não. Primeiro, não queremos conviver com aqueles apodrecidos. Não queremos relacionamento com aqueles enfraquecidos. Não queremos a proximidade com aqueles cuja história está manchada, cuja história está
apodrecida, ferida, e nós não queremos relacionamento. Até já criaram um adágio popular: diga-me com quem tu andas, que direi quem és. Como é que nós enfrentamos, queridos, o que Jesus enfrentou? 2 tipos de pecadores diante de um julgamento. Como é que nós enfrentamos isto? Como é que nós convivemos com isto? Como é que a igreja está vivendo isto? Como é que a igreja está olhando isto? Por favor, queridos, nós estamos nos relacionando com amigos, nós estamos nos relacionando no emprego, nós estamos nos relacionando na faculdade, nós estamos nos relacionando com a vizinhança, nós estamos nos relacionando nessa sociedade, estamos dando de ombro, porque não queremos saber da vida daquela pessoa, que muitas vezes sabemos que é uma vida miserável, que é uma vida pecadora, que é uma vida condenada, que é uma vida sentenciada, e alguns de nós estamos com pedra nas mãos para condenar o pecador infeliz, que nós não queremos convivência com ele. Colocaram diante de Jesus aquela mulher, e Jesus olha para aquela mulher moribunda. Eles insistem, Jesus se curva ao chão e começa a escrever novamente, mas diz o texto, os acusadores daquela mulher insistem, e quando eles insistem, Jesus se levanta e pergunta a eles, e diz, e dá sentença, e julga, e diz: aquele que não tiver pecado em sua vida, jogue a primeira pedra. Já está autorizado o julgamento desta mulher, a sentença dessa mulher, já está autorizado por mim, que vocês executem a sentença na vida desta mulher. O que não tiver pecado, pode lançar a primeira pedra. A plateia ficou surpresa, porque diz o texto, que do mais velho ao mais novo, as pedras começaram a serem deixadas ao solo da sinagoga, abrindo a mão e deixando a pedra, e saindo, batendo em retirada, um por um. E a mulher maltrapilha, moribunda, à frente de Jesus, foi saindo um por um, mas a história deles não era conhecida, mas o pecado deles não estava exposto, mas as mazelas da vida deles não estava publicada, mas era o retrato da sociedade em que aquela mulher vivia. Mas cada um começou a deixar a sua pedra, foi deixando ao chão, saiu um por um, ficou apenas aquela mulher, a mulher, Jesus e os discípulos e os demais, sem autoridade, sem condições, foram saindo, caiu sobre eles a condenação da vida deles, e foram escapando um para um lado, outro para o outro, e aquela mulher moribunda, humilhada, maltrapilha, ferida, jogada aos pés de Jesus. Jesus manda que a mulher se levante. Ela levanta. Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela levanta o seu olhar e procura na plateia, os seus acusadores. Ela só vê as pedras jogadas ao chão e não encontra, e diz para Jesus: não tem ninguém com pedras para me acusar. Jesus vira para ela e diz: eu também não te condeno, vai em paz e mude a sua história de vida. Deixa eu lhe dizer algo interessante aqui, que talvez você não percebeu nesse texto. Existe uma diferença enorme entre os pecadores revelados pela história desta mulher e os pecadores revelados pela história daqueles hipócritas que deixaram a pedra e foram embora. Eles deixaram a pedra, foram embora, não foram perdoados, não foram justificados, não foram abençoados,
abençoados porque eram hipócritas e deixaram Jesus ali, viraram as costas para ele e foram embora, enquanto aquela mulher maltrapilha e moribunda, sem forças para sair, ficou aos pés de Jesus. E foi ela quem ouviu de Jesus: quem te condenou, mulher? E ela disse: ninguém, Jesus. Os meus acusadores foram embora. Eles não querem ouvir a tua palavra, eles não querem ouvir o teu perdão, eles não querem ser justificados, eles não querem ser perdoados. Era isto que aquela mulher estava dizendo. E ela disse: ninguém me condenou. Aí Jesus disse: eu também não te condeno, eu te abençoo, eu te justifico, eu te perdoo, mas você vai mudar a tua história de vida hoje, você vai mudar a tua história de vida agora. E sabe o que diz a história? E sabe o que diz os historiadores? Os historiadores dizem, e não diz nada daqueles que saíram, e não diz nada daqueles homens que deixaram as pedras, e não diz nada daqueles que viraram as costas para Jesus, mas desta mulher, os historiadores dizem que aquela mulher passou a ser uma serva fiel de Jesus, e ela estava até a crucificação de Jesus, ela estava ao pé da cruz de Jesus, ela não pôde deixar Jesus, ela mudou a sua história, porque teve um encontro com Jesus. Jesus diz para aquela mulher: pode ir, pode ir. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Posso ver aquela mulher saindo do templo. E quando ela sai do templo, eu posso ver aquela mulher saltando as pedras, que se Jesus não estivesse ali, cairiam sobre a sua cabeça. Eu posso ver aquela mulher tirando aquelas pedras para sair. E se ela não tivesse tido um encontro com Jesus, estaria o seu corpo jogado ao chão, ensanguentado. Mas ela vai tirando as pedras, saltando sobre as pedras, passando sobre as pedras. Pedras que iriam executar a sentença de morte. Mas aqueles que encontram Jesus e se arrependem de seus pecados, a Bíblia diz: não haverá condenação nenhuma mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só sabe o que é ser liberto de uma condenação quem tem consciência desta condenação. E aquela mulher saltando sobre as pedras, ela sai agora, não mais maltrapilha, mas agora ela sai de cabeça erguida, andando pelas ruas. Por quê? Porque já está justificada, já está perdoada. Mas quando ela passa de cabeça erguida, aquele que acusou abaixa a cabeça, aquele que a pegou no ato de adultério abaixa a cabeça, e ela passa pelas ruas daquela cidade justificada, perdoada. É por isso que nós estamos enchendo este templo hoje, porque nós somos pecadores sim, mas não tem ninguém com a cabeça abaixada, humilhado não. Nós estamos nos expondo e dizendo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Nós não estamos envergonhados aqui, nós estamos vitoriosos aqui, nós não estamos maltrapilhos aqui, nós estamos justificados aqui por Cristo Jesus, por Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E não adianta. Tem um lugar no universo onde o diabo se apresenta para Deus para acusar os filhos de Deus. Está lá em Jó. Em Jó fala sobre isto. Eu não sei onde é que é, se é algum planeta aí por cima, eu não sei onde é. Tem um lugar aí reservado onde o diabo se apresenta para Deus para acusar os filhos de Deus. E talvez ele esteja por aí, em algum lugar, tentando te acusar, e o teu nome já foi levado para lá. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Jesus
ressuscitou, ele disse para Maria Madalena, ele disse: olha, vai lá e avisa para os seus irmãos que eu estou ressuscitado, já já eu vou visitar eles, mas eu vou para o meu Pai, eu subo, mas depois vou visitar eles. Sabe por quê? Jesus foi levar aos céus a mostra do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, e todas as vezes que o diabo tenta te acusar, a mostra do sangue de Jesus está lá, e o diabo sai envergonhado, porque Deus está dizendo para ele: ele é pecador sim, mas arrependido, e aqui está o sangue de meu filho Jesus, aqui está o sangue de meu filho Jesus, que purifica todo pecado.